Arro, aqui é Selene Jacket, criadora do Animal Totem Oracle Deck e da mesa radiônica xamânica. Hoje, na série sobre os deuses e deusas, iremos falar sobre Thor. Thor, Donar, Astathor, Okupor, Tunor, Hlorridi ou Veor. É o deus do trovão e das tempestades, associado a relâmpagos, trovões, bosques sagrados, árvores, força, proteção da humanidade e também a santidade, fertilidade e força. Thor foi provavelmente uma das divindades mais populares, se não a mais popular, entre todos os deuses nórdicos e germânicos. Tanto que seu símbolo do martelo, ou o Mjolnir, é usado como um símbolo genérico do Hetenri e Asatru modernos. Thor era chamado de Tunor em inglês antigo e Donar em alemão, como a gente falou aqui anteriormente. Todas essas palavras são derivadas de uma palavra de raiz germânica antiga, que significa, adivinhem, trovão. Pertencente ao clã dos deuses Aesir, os fazendeiros apreciavam Thor devido à sua honestidade simplória e repugnância contra o mal. Eles veneravam Thor ao invés de Odin, que era mais atraente para os que eram dotados de um espírito de ataque ou realeza, ou ainda os que valorizavam a sabedoria. No Ragnarok, a tarefa de Thor era matar Jormungandr, ou a serpente de Midgard, filha de Loki. Porém, após matar Jormungandr, Thor morre na batalha, devido ao seu veneno. Além do nórdico antigo Thor, as extensões do deus ocorrem no inglês antigo, como Tunor, como no alto-alemão Donar, e todas as formas do nome da divindade derivam de Tunras, germânico comum, que significa trovão. Os teônimos Thor, Donar, Tunor, Tuner, Tunar, ou seja, de raiz tanto do alto-alemão antigo, do nórdico antigo, do inglês antigo, do frisão antigo e do saxão antigo, são todos cognatos. São irmãos linguísticos da mesma origem e descendem do substantivo masculino proto-germânico Tunras, trovão, ele próprio da raiz proto-indo-europeia para trovão, que também originou o nome do deus celta Taranis, por Tonaros, ou o epíteto latino tonans, que foi anexado a Júpiter. Esses teônimos podem ter surgido como resultado da fossilização de um epíteto original do deus trovão proto-indo-europeu Percunus. Quanto à aparência de Thor, ele é alto, ele é forte, ele é largo, ele tem uma força imensa, o que mostra o sangue gigante de sua mãe, da sua mãe que era uma gigante Jord. E Thor poderia comer uma vaca em uma refeição. Ele é geralmente descrito com olhos ferozes, com cabelos e barbas ruivos. Ele é impulsivo, honesto, rápido para se irritar e festejar, muito apressado em julgamentos e propenso a beber e farrear, mas completamente confiável quando os outros dependem dele, além de adorar disputas de poder. Thor era o principal campeão dos deuses contra seus inimigos, os gigantes de gelo. Ele cavalga pelo céu em uma carruagem puxada por 2 bodes, Tangrisnir, ou barreira de dentes, rosnador, e Tangnjostr, ou dentes moedores, que Thor come os seus bodes e eles ressuscitam.
Conta-se que quando Thor percorria o céu nesta carruagem, as montanhas ruíam, e o barulho provocado pelas rodas do veículo originavam os trovões. Thor possuía um martelo mágico chamado Mjolnir, ou Destruidor, e sempre que o arremessa ele retorna como um raio. O Mjolnir possui uma enorme cabeça e um cabo curto que nunca erra o alvo e sempre retorna às mãos de Thor. Na pré-história escandinava, o Mjolnir surgia sob a forma de um machado, relacionado à fertilidade e aos fenômenos atmosféricos. O martelo de Thor também se relaciona com os aspectos míticos de ferreiro do deus, ao criar trovões e relâmpagos. Existem evidências de que o culto ao martelo continuaram na era viking a serem propiciadores de fertilidade feminina para o casamento. O uso de pingentes com a forma do Mjolnir foram um dos grandes elementos de identidade pagã no final da era viking e, segundo pesquisadores, serviu como uma resposta ao uso cotidiano de cruzes nos pescoços dos cristãos convertidos. Thor usa as luvas de ferro mágico Jarngrip para segurar o cabo do martelo e o cinturão Megingjard, que aumentava sua força em 10 vezes, e um cajado mágico chamado Gridavor. Estes foram dados a ele como presentes pela deusa gigante Grid, outra amante de seu pai Odin. Thor possui 3 moradas: Björnskirnir, Thrudheimr e Thrudvangrir. Thor habitava em Thrudheimr ou Thrudvangrir no salão Björnskirnir, em Asgard, e este é a maior construção dos 9 mundos. Lá Thor recebia os mortos. Com 644 quartos, é praticamente uma cidade pequena, fervilhando com a inundação de Valhalla, especificamente aqueles que morreram enquanto juravam a Thor. Os principais entre seus servos são Thjalfi e Röskva, 2 dos 3 filhos de Aurvandil, que era o companheiro de caça de Thor e ex-consorte de Sif, e a esposa de Arvandil, a giganta Groa. Em outros relatos, eles são filhos de alguns camponeses que hospedaram Thor por uma noite e acidentalmente feriram um de seus bodes. Então Thor aceitou os filhos como servos em pagamento. O mensageiro de Thor era o veloz Thjalfi, e sua criada era Röskva, a irmã de Thjalfi. Quando Thor estava longe de seu lar, ele matava seus bodes e os comia, e depois os ressuscitava com seu martelo. Thor é o criador da constelação conhecida pelos vikings como Dedo de Aurvandil. Era Thor o deus que mais possuía templos na Escandinávia. Thor pode mudar de tamanho, do humano comum, um humano grande, mas um humano comum, para ser tão imensamente grande quanto qualquer gigante. E é por isso que ele é chamado para lutar contra eles com tanta frequência em defesa de Asgard. No entanto, um dos efeitos colaterais do talento de Thor é que, mesmo quando ele tem apenas 1,80 m de altura, ele pesa tanto quanto se tivesse 6 metros de altura. Por causa disto, ele é o único deus que não pode cruzar de Asgard na ponte Bifrost, a ponte do arco-íris. Ele deve entrar e sair de Asgard passando através do rio Tundsvitri, que cerca Asgard. Quanto à família, Thor é filho de Odin com sua primeira amante Jord, a Mãe Terra, e filha da antiga deusa Nod. Thor é consorte da deusa de cabelos tão loiros quanto o ouro,
a deusa Sif, e com ela tem uma filha, Trud, que também é considerada uma valquíria. Sua amante anterior, a giganta Jarnsaxa, deu a Thor 2 filhos, Magni, ou força, e Modi, ou coragem. Thor tem um irmão mais novo com um pai diferente, chamado Meili. Ele também é padrasto de Ul, que nasceu do primeiro casamento de Sif. Por meio de Odin, Thor tem vários irmãos, incluindo Baldur. Thor é um deus mencionado com destaque ao longo da história registrada nos povos germânicos, desde a ocupação romana das regiões da Germânia até sua alta popularidade durante a Era Viking. Devido à natureza do corpus germânico, as narrativas com Thor são atestadas apenas em nórdico antigo, onde ele aparece em toda a mitologia nórdica, e nestas fontes, Thor tem pelo menos 15 nomes. Os primeiros registros dos povos germânicos foram registrados pelos romanos, e lá Thor é frequentemente referido por meio de um processo conhecido como interpretatio romana, onde as características percebidas como semelhantes pelos romanos resultam na identificação de um deus não romano como se fosse uma divindade romana. Nessa interpretatio romana, Thor é comparado ao deus romano Júpiter, também conhecido como Jove, ou o deus greco-romano Hércules. O primeiro exemplo claro disto ocorre na obra do historiador romano Tácito, do final do século I. Thor, assim como Júpiter, porque ambos são filhos da Mãe Terra, comandante das chuvas, dos raios, dos trovões, protegem o mundo, protegem a humanidade, cujo símbolo também era o carvalho, que representa o tronco da família. Os animais de ambos os deuses eram o carneiro, o bode e a águia. Thor era sempre apresentado com seu martelo e Júpiter com seu cetro. Thor matou a serpente Jormungandr e Júpiter matou o dragão Tífon. O historiador Tácito identificou Thor com Hércules devido ao seu aspecto, força, devido à arma e à função de protetor do mundo. A identificação com Hércules, provavelmente pelo menos em parte devido às semelhanças entre o martelo de Thor e a clava de Hércules. Em áreas germânicas ocupadas pelo Império Romano, moedas e objetos votivos datados dos séculos II e III foram encontrados com inscrições em latim referindo-se a Hércules. Portanto, na realidade, com vários níveis de probabilidade, referem-se a Thor por meio de interpretatio romana. A primeira instância registrada no nome de Thor aparece no período da migração, onde uma peça de joalheria, uma fíbula, na verdade a fíbula de Nordendorf, dotada do século VII, é encontrada na Baviera. Ela tem uma inscrição em Elder Futhark, ou em Futhark antigo, que contém o nome de Thonar, ou seja, Donar, a forma germânica do sul do nome de Thor. De acordo com um relato quase contemporâneo, o missionário cristão São Bonifácio derrubou um carvalho dedicado a Jove, ou seja, a Júpiter, no século VIII, o carvalho de Donar, na região de Hesse, na Alemanha. Por volta da segunda metade do século VIII, o inglês antigo menciona uma figura chamada Thunor, uma figura que provavelmente se refere a uma versão saxônica do deus. Em relação, Thunor é às vezes usado em textos em inglês antigo para dar brilho a Júpiter. O deus pode ser referenciado no poema Salomão e Saturno, onde o trovão atinge o diabo com um machado de fogo, e a expressão em inglês antigo Tunorad, ou passeio de trovão, pode se referir à estrondosa carruagem guiada pelo bode de Thor.
No século XI, na era viking, o cronista Adam de Bremen registra e descreve como que uma estátua de Thor, o mais poderoso, está no templo de Uppsala, na Suécia, no centro de um trono triplo, flanqueado por Wodan ou Odin e por Fricko. O autor relata que o povo de Uppsala havia nomeado sacerdotes para cada um dos deuses e que os sacerdotes deveriam oferecer sacrifícios. E no caso de Thor, eram feitos quando o local era tomado pela peste ou pela fome, ou quando eram ameaçados pela peste ou pela fome. Adam ainda relata que em 1030, um pregador inglês, Wulfrad, foi linchado por pagãos germânicos que se reuniram por Wulfrad ter profanado uma representação de Thor. Representações pictóricas do Mjolnir aparecem em um total de 5 pedras rúnicas encontradas na Dinamarca e nos condados suecos de Västergötland e Södermanland. Acredita-se que o desenho seja uma resposta pagã às pedras rúnicas cristãs, que costumavam ter uma cruz no centro. Uma das pedras mostra um rosto ou máscara acima do martelo, e seria o rosto de Thor. Pelo menos 3 pedras representam Thor pescando e Jormungandr. A pedra de Hordung, em Ti, na Dinamarca, e a pedra rúnica de Altuna, em Altuna, na Suécia, além da cruz de Gosford, em Gosford, na Inglaterra. No século XII, mais de um século depois da Noruega ter sido oficialmente cristianizada, Thor ainda estava sendo invocado pela população, como evidenciado por um pedaço de pau com uma mensagem rúnica encontrada entre as inscrições de Braggen, em Bergen, na Noruega. No bastão, Thor e Odin são chamados para ajudar. Thor é convidado a receber o leitor e Odin a possuir. As façanhas de Thor, incluindo o massacre implacável de seus inimigos e as batalhas ferozes, como a monstruosa serpente Jormungandr, as preditas mortes mútuas durante os eventos do Ragnarok, são registradas em fontes para a mitologia nórdica que traz mais mitos sobre Thor e suas aventuras do que sobre qualquer outra divindade, exceto talvez Loki. E como os dois eram companheiros de viagem por algum tempo, muitas dessas histórias acabam se sobrepondo. Thor gostava da companhia de Loki, apesar do talento de Loki em colocar ambos em confusões. As histórias de suas aventuras estão entre as mais ricas da mitologia nórdica. Na Edda Poética, um compilado do século XIII, a partir de material de fonte tradicional que alcançou o período pagão, Thor aparece ou é mencionado nos poemas Voluspa, Grimnismal, Skirnismal, Harbardsjod, Irmiskirva, Lokas, Tormskirva, Alvismal e Indmismal ou Alvismal. Olha, me perdoem a pronúncia, tá, gente? Dá um desconto aí pra mim, por favor. No poema Voluspa, uma volva morta conta a história do universo e prediz o futuro para Odin, que estava disfarçado, incluindo a morte de Thor. Para Thor, ela prediz que ele lutará com uma grande serpente durante a imensa guerra mítica travada no Ragnarok, e que lá ele matará Jormungandr, mas depois ele só será capaz de dar 9 passos antes de sucumbir ao veneno da besta. Depois, a volva continua dizendo que o céu escurecerá antes que o fogo engula o mundo, as estrelas desaparecerão, as chamas dançarão diante do céu, o vapor subirá, o mundo ficará coberto de água e então se levantará novamente verde e fértil. No poema Gimnismal, o deus Odin, disfarçado de Grimnir, que é um dos seus epítetos, é torturado, faminto e sedento. Transmite ao jovem Agnar a tradição cosmológica, incluindo que Thor reside em Trudheim e que todos os dias Thor vaga pelos rios Kormt e Ormt, e os dois
quer lugar. Lá, diz Grimner, que Thor se senta como um juiz na imensa árvore cosmológica do mundo, Yggdrasil. Em Skirnismal, o mensageiro do deus Freyr, Skirnir, ameaça a bela Gerda, por quem Freyr está apaixonado, com inúmeras ameaças e maldições, incluindo que Thor, Freyr e Odin ficariam zangados com ela e que ela arrisca sua potente ira. Thor é o personagem principal em Harbardsfjord, onde, após viajar do leste, chega a uma enseada, onde encontra um barqueiro que se chama Harbard, que é Odin, novamente disfarçado, e tenta obter uma carona dele. O barqueiro, gritando da enseada, é imediatamente rude e desagradável com Thor, e se recusa a transportá-lo. No início, Thor segura a língua, mas Harbard apenas se torna mais agressivo, e o poema logo se torna uma partida veloz entre Thor e Harbard, o tempo todo revelando lendas sobre os dois, incluindo a morte de diversos Jotnar por Thor no leste e mulheres berserker em Hlesey, agora a ilha dinamarquesa de Lesso. No final, Thor acaba andando em vez de atravessar através do barco de Harbard. Thor é novamente o personagem principal do poema Ymskithda, onde após os deuses caçarem e comerem suas presas, sentem vontade de beber. Eles pegam os galhos e interpretam o que dizem, ou seja, eles jogam os galhos para poder interpretar a leitura rúnica. Os deuses então decidem que encontrariam caldeirões adequados na casa de Aegir. Thor chega à casa de Aegir e o descobre alegre. Olha em seus olhos e diz que ele deve preparar banquetes para os deuses. Irritado, Aegir diz a Thor que os deuses devem primeiro trazer para ele um caldeirão adequado para preparar cerveja. Os deuses procuram, mas não encontram esse caldeirão em lugar nenhum. No entanto, Tyr diz a Thor que ele pode ter uma solução. A leste de Elivagar vive Ymir, e ele possui uma caldeira tão funda que Thor, então, depois decidiu que pegar os seus bodes e seguir para a casa de Egil. Thor e Tyr vão ao salão de Ymir em busca desse caldeirão grande o suficiente para fazer cerveja para todos eles. Eles chegam e Tyr vê sua avó de 900 cabeças e sua mãe vestida de ouro, esta última os recebendo com um chifre. Depois que Ymir, que não fica feliz ao ver Thor, chega do frio ao ar livre, a mãe de Tyr os ajuda a encontrar um caldeirão devidamente forte. Thor faz uma grande refeição de 2 bois e depois vai dormir. De manhã ele acorda e informa a Ymir que deseja ir pescar na noite seguinte e que vai pescar bastante, mas que precisaria de uma bela isca. Ymir diz a ele para buscar alguma isca em seu pasto, o que ele espera que não deve ser um problema para Thor. Thor sai, encontra o melhor boi de Ymir e arranca sua cabeça. Depois de uma lacuna no manuscrito deste poema, Ymskithda, abruptamente ele aparece, ele recomeça de novo com Thor e Ymir em um barco no mar. Ymir pega algumas baleias de uma vez e Thor atrai sua linha com a cabeça do boi. Ele lança a linha e adivinha quem aparece? Jormungandr morde a isca. Thor puxa a serpente a bordo e bate violentamente na cabeça de Jormungandr com seu martelo. Jormungandr grita e uma comoção barulhenta é ouvida debaixo d'água antes que apareça outra lacuna nesse manuscrito. Após a segunda lacuna, Ymir está sentado no barco, triste e totalmente silencioso, enquanto eles remam de volta à costa. Na costa, Ymir sugere que Thor deve ajudá-lo a carregar uma baleia de volta para sua fazenda. Thor pega o barco, as baleias e leva tudo de volta para a fazenda de Ymir.
Depois de Thor quebrar com sucesso uma taça de cristal, jogando-a na cabeça de Ymir por sugestão da mãe de Tyr, Thor e Tyr recebem o caldeirão. Tyr não consegue levantá-lo, mas Thor consegue rolá-lo, e com ele eles partem. A alguma distância da casa de Ymir, um exército de seres de muitas cabeças liderados por Ymir ataca ambos, mas são mortos pelo martelo de Thor. Embora um dos bodes de Thor tenha ficado coxo na perna, ambos conseguem trazer o caldeirão de volta, bebem bastante cerveja e a partir daí voltam a Tyr para mais a cada inverno. No poema Lokasenna, Loki voa furiosamente com os deuses no salão da entidade marinha Aegir. Thor não comparece ao evento, mas é porque ele estava no leste para propósitos não especificados. No final do poema, o voo se volta para Sif, a esposa de Thor, com quem Loki afirma então ter dormido. A serva do deus Freyr, Bela, interrompe e diz que como todas as montanhas estão tremendo, ela pensa que Thor está voltando para casa. Bela acrescenta que Thor trará paz à disputa, ao que Loki responde com insultos. Thor chega e diz a Loki para ficar em silêncio e ameaça arrancar a cabeça de Loki de seu corpo com seu martelo. Loki pergunta a Thor por que ele está tão zangado e comenta que Thor não será tão ousado em lutar contra o lobo, ou Fenrir, quando ele comer Odin, uma referência aos eventos preditos do Ragnarok. Thor novamente diz a ele para ficar em silêncio e ameaça jogá-lo no céu, onde ele nunca será visto novamente. Loki diz que Thor não deve se gabar de seu tempo no leste, já que uma vez ele se agachou de medo no polegar de uma luva. É uma história que envolve um engano pela magia de Utgarda-Loki, que é contada no livro da Edda em prosa chamada Gylfaginning, que ele comenta dificilmente era como Thor. Thor novamente diz a ele para ficar em silêncio, ameaçando quebrar todos os ossos do corpo de Loki. Loki responde que pretende viver um pouco ainda e novamente insulta Thor com referências ao seu encontro com Utgarda-Loki. Thor responde com uma quarta chamada para ficar em silêncio e ameaça enviar Loki para Hel, ou Helheim. Na ameaça final de Thor, Loki cede, comentando que apenas por Thor ele deixará o salão, pois, abre aspas, eu só sei que você ataca, fecha aspas, e o poema continua. No poema cômico Thrymskvida, Thor diz mais uma vez, ou melhor, ele mais uma vez desempenha um papel central. No poema, ele acorda e descobre que seu poderoso martelo Mjolnir está desaparecido. Thor então se vira para Loki e diz a ele que ninguém sabe que o martelo foi roubado. Os dois vão então para a morada da deusa Freya, e para que ele possa tentar encontrar Mjolnir, Thor pergunta a Freya se ela pode pegar emprestado com ela o seu manto de penas. Freya concorda e diz que o emprestaria a Thor mesmo que seja feito de prata e ouro, e Loki sai voando, com o manto de penas assobiando. Em Jotunheim, o Jotun-Trir senta-se em um carrinho de mão, trançando coleiras de ouro para suas cadelas e aparando as crinas de seus cavalos. Thrymr vê Loki e pergunta o que pode estar errado entre os Aesir e os Elfos, porque Loki está sozinho em Jotunheim. Loki responde que tem más notícias para os Elfos e os Aesir, que o martelo de Thor, Mjolnir, se foi. Thrymr diz que escondeu Mjolnir 8 léguas abaixo da terra, de onde será recuperado, mas apenas se Freya for trazida a ele como sua esposa. Loki voa com o manto de penas assobiando para longe de Jotunheim e de volta para a corte dos deuses, quando Thor então pergunta a Loki se seus esforços foram bem-sucedidos.
e que Loki deve dizer a ele enquanto ainda está no ar, já que contos muitas vezes escapam de um homem sentado, e o homem deitado frequentemente conta mentiras. Loki afirma que foi realmente um esforço e que também um sucesso, pois ele descobriu que Thrymr está com o martelo, mas que não pode ser recuperado a menos que Freya seja trazida a ele como sua esposa. Os dois se voltam para Freya e dizem a ela para colocar um vestido de noiva, pois eles a levarão para Jotunheim. Freya, indignada e zangada, fica furiosa, fazendo com que todos os corredores do Aesir tremam por causa da sua raiva, e seu colar, o famoso Brisingamen, acaba caindo dela. Freya recusa explicitamente. Como resultado, os deuses e deusas se encontram e resolvem debater o assunto. Diante disto, Heimdall apresenta a sugestão de que no lugar de Freya, Thor deveria se vestir de noiva, se completar com joias, roupas femininas, usar um adorno na cabeça, uma grinalda de noiva e o colar Brisingamen. Thor rejeita a ideia, mas Loki afirma que esta será a única maneira de recuperar o Mjolnir. Loki lembra que sem o Mjolnir, os Jotnar, ou os gigantes, poderão invadir e se estabelecer em Asgard. Os deuses vestem Thor como uma noiva, e Loki afirma que ele irá com Thor como sua dama de companhia, e que eles irão para Jotunheim juntos. Após cavalgarem juntos na carruagem guiada pelos bodes de Thor, um ou dois bodes de Thor disfarçados chegam a Jotunheim. Thrymr ordena que o Jotnar em seu salão espalhe palha nos bancos, pois Freya chegou para ser sua consorte. Thrymr relata seus animais e objetos preciosos, afirmando que Freya era tudo o que ele estava perdendo em sua riqueza. No início da noite, os disfarçados Loki e Thor se encontram com Thrymr e o Jotnar reunidos. Thor come e bebe ferozmente, consumindo animais inteiros e 3 tonéis de hidromel. Thrymr acha que o comportamento está em desacordo com sua impressão de Freya, e Loki, sentado diante de Thrymr e aparecendo como uma dama de companhia muito astuta, dá a desculpa de que o comportamento de Freya acontece por ela não ter consumido nada durante 8 dias inteiros antes de chegar, devido à sua ânsia de chegar logo. Thrymr então levanta o véu de Freya e quer beijá-la. Olhos aterrorizantes o encaram, aparentemente queimando com fogo. Loki diz que isso ocorre porque Freya não dormiu por 8 noites devido à sua ansiedade. Abre aspas, desgraçada irmã, fecha aspas, do Jotnar, aparece, pede um presente de noiva de Freya, e o Jotnar traz o Mjolnir para santificar a noiva, colocá-la em seu colo e casar com as duas pela mão da deusa Var. Thor ri internamente quando vê o martelo, segura-o, golpeia Thrymr, bate em todos os Jotnar, mata sua irmã mais velha e assim pega seu martelo de volta. No poema Alvismal, Thor engana um anão, Alvis, até sua condenação ao descobrir que deseja se casar com sua filha, sem nome, provavelmente Trud. Quando o poema começa, Thor conhece um anão que fala em se casar. Thor acha o anão repulsivo e aparentemente percebe que a noiva é sua filha. Thor comenta que o acordo de casamento foi feito entre os deuses enquanto Thor estava fora, e que o anão deveria buscar o seu consentimento. Para isso, diz Thor, Alvis deve contar o que ele quer saber sobre todos os mundos, já que o anão já visitou. Numa longa sessão de perguntas e respostas, Alvis faz exatamente isto. Descreve as características naturais como são conhecidas nas línguas de várias raças de seres no mundo e dá uma quantidade de conhecimento cosmológico para Thor. No entanto, a sessão de perguntas e respostas acaba sendo uma manobra de Thor, pois embora ele comente que realmente nunca viu ninguém com mais sabedoria em seu peito, Thor conseguiu atrasar o anão o suficiente para que o sol o fizesse pedra. O dia amanhece em você, anão.
Agora o sol brilha no corredor. Fecha aspas. No poema Hyndluljóð, Freyja oferece a mulher Jötun Hyndla ao blót, ou sacrifício, a Thor, para que ela seja protegida, e comenta que Thor não se importa muito com as mulheres Jötun. O prólogo da Edda em prosa evoca Thor como príncipe de Troia e filho de Menon com Troana, filha de Príamo. Thor, também conhecido como Tror, teria se casado com a profetisa Síbila, que era identificada com Sif. Diz-se ainda que Thor foi criado na Trácia por um chefe chamado Lóricos, a quem mais tarde matou para assumir o título de rei da Trácia. Tinha cabelos mais claros que o ouro e era forte o suficiente para levantar 10 peles de urso. O nome do Æsir é explicado como Homens da Ásia. Asgard seria a cidade asiática, ou seja, Troia. Como alternativa, Troia está na Turquia e Asialand é Cíntia, onde Thor fundou uma nova cidade chamada Asgard. Odin é um descendente remoto de Thor, removido por 12 gerações, que liderou uma expedição pela Alemanha, Dinamarca e Suécia até a Noruega. Na Edda em prosa, Thor é mencionado em todos os 4 livros. Em Heimskringla, composta no século XIII por Snorri Sturluson, Thor, ou as estátuas dele, são mencionadas na saga Yllinga, na saga Goda de Hakonar e na saga Tryggvasonar de Olafs, e também na saga Helga de Olafs. Na saga Yllinga, no capítulo 5, é fornecido um relato fortemente evemerizado dos deuses, onde Thor é descrito como tendo sido um Goti, ou um sacerdote pagão. A narrativa da saga acrescenta que vários nomes, na época da narrativa, que eram populares em uso, foram derivados de Thor. Como o deus trovão grego Zeus, Thor está associado ao carvalho. Isto ocorre porque a casca do carvalho, sendo ondulada e adstringida ao redor da árvore, torna os carvalhos um mau condutor de raios. Ao contrário de outras árvores, os carvalhos explodem quando atingidos, criando um campo de pedaços de madeira em chamas que podem ser coletados e usados para iniciar incêndios. Especulou-se que o fogo do carvalho foi o primeiro fogo controlado antes que a humanidade conseguisse aprender a criar o fogo sozinha. Como tal, Thor foi associado por ter dado aos humanos a sua primeira fonte de calor e segurança. Thor é o patrono do homem comum, que na antiguidade eram os fazendeiros. Como deus do trovão, lançando seu martelo relâmpago em uma de suas famosas fúrias, Thor é o campeão de Asgard, aquele que é enviado para lidar com invasores problemáticos e cuidar da humanidade. Embora ele seja provocado por ser simples, uma espécie de Uberjock, Thor se preocupa muito com a honestidade e a honra, com o cumprimento de suas promessas. Ele não tem paciência com prevaricação e hipocrisia, ou com jogos de palavras extravagantes que chegam perigosamente perto de ser qualquer uma dessas coisas. Para Thor, o que quer que você faça, você o faz de coração. Você defende o que é valioso para você, cumpre seus compromissos e é um amigo leal e membro de um clã, não precisa mentir sobre nada. É isso que Thor valoriza. Os contos sobre Thor, ou influenciados por tradições nativas sobre ele, continuaram no período moderno no folclore rural em toda a Europa, de língua germânica, e particularmente na Escandinávia, através de várias frases sobreviventes em línguas germânicas, que se referem ao deus como o norueguês Thorsvarm, que significa calor de Thor, para relâmpagos, e o sueco Godgubben Afar, ou o bom e velho companheiro está tomando um passeio, bem como a palavra Tordon, ou estrondo de Thor, ou trovão de Thor, quando troveja.
Na Suécia, as pessoas se referiram ao trovão como a cavalgada de Thor. Há uma crença popular escandinava de que o raio afugenta trolls e Jotnar, e ela aparece em vários contos populares escandinavos, podendo ser um reflexo tardio do papel de Thor na luta contra tais seres. Aí, em conexão, a falta de trolls e etings na Escandinávia moderna é explicada como resultado na precisão da eficiência dos golpes de raio. Na Holanda, a saga The Sagas of Vellum tem uma história que se chama Ontstaan van het Udeler en Bleekmer. Não sei se a pronúncia está certa, tá? Que apresenta Thor e que ele luta contra gigantes. O culto a Thor estava ligado à habitação e posses dos homens e ao bem-estar da família e da comunidade na antiguidade. E isto incluía a fecundidade dos campos. Embora relatado principalmente como um deus da tempestade nos mitos, Thor também se preocupava com a fertilidade e preservação do ciclo sazonal. Em nossos dias, pequenos machados de pedra do passado distante têm sido usados como símbolos da fertilidade e colocados pelos fazendeiros nos buracos feitos pela broca para receber a primeira semente da primavera. O casamento de Thor com Sif, sobre o qual ouvimos pouco nos mitos, parece ser uma memória do antigo símbolo do casamento divino entre o Deus do céu com a deusa da terra, quando ele vem à terra na tempestade, e a tempestade traz a chuva, que torna os campos férteis. Desta forma, Thor, assim como Odin, pode ser visto como continuando o culto ao Deus do céu, que era conhecido na Idade do Bronze. Cerca de 1000 pingentes em formas distintas representando Mjolnir foram descobertos no que hoje são os países nórdicos e também na Inglaterra, incluindo a Inglaterra, o norte da Alemanha, os países bálticos e a Rússia. A maioria tem designs muito simples em ferro ou prata. Cerca de 100 têm designs mais avançados com ornamentos. Os pingentes foram encontrados em uma variedade de contextos, incluindo em locais urbanos e em depósitos, e ocorrem em uma variedade de formas. Da mesma forma, moedas com representações do martelo também foram descobertas. O símbolo da suástica foi identificado como representando o martelo ou o raio de Thor. A marca protetora do martelo era usada por mulheres, e isto é sabido devido ao fato de ter sido encontrado em túmulos de mulheres, e parece ter sido usado também pelos guerreiros, na forma da suástica. Primeiramente, parece ter tido conexões com a luz e o fogo, com a roda do sol. Pode ter sido por causa da associação de Thor com o relâmpago, que esse sinal foi usado como uma alternativa ao martelo, pois ele é encontrado em pedras memoriais na Escandinávia, além de inscrições de Thor. Quando encontrado no punho da espada de um guerreiro e em seu cinto da espada, presume-se que o guerreiro estava se colocando sob proteção do deus do trovão. As suásticas aparecem em vários objetos germânicos que vão do período da migração à era viking, na Dinamarca, Inglaterra anglo-saxônica e na Noruega. Thor é frequentemente referido em nomes de lugares, e o dia da semana, quinta-feira, leva o seu nome. Tunhegsdag, Tunorsday, Donnersdag ou Thor's Day, ou seja, o dia de Thor. No sul do Brasil, Donnersdag é Donnerstuk. Thor inspirou inúmeras obras de arte, e as referências a ele aparecem na cultura popular moderna, como em quadrinhos, enfim, filmes. Como outras divindades germânicas, a veneração de Thor é revivida no período moderno através do Hetenry, da tradição Vanen, do Asatru. Deuses relacionados. Thor se assemelha muito a outras divindades indo-europeias associadas ao trovão. Taranis, celta, Tara, estoniano ou Tarapita, Perkunas, que é báltico, Perun, que é eslavo, e particularmente ao hindu Indra.
além de Júpiter, romano, Hércules, grego, e Santo Olaf, que por volta do século XII as tradições folclóricas e a iconografia do rei Olaf II da Noruega, que era um rei cristão, acabaram absorvendo elementos do deus Thor e do deus Freyr. Após a morte de Olaf, seu culto se espalhou rapidamente por toda a Escandinávia, onde muitas igrejas foram dedicadas a ele, bem como em outras partes do norte da Europa. Seu culto misturou distintamente elementos eclesiásticos e folclóricos. De Thor, ele herdou o temperamento explosivo, a força física e méritos como matador de gigantes. As primeiras representações mostram Olaf barbeado, mas depois de 1200 ele aparece com uma barba ruiva. Durante séculos, Olaf figurou nas tradições populares como um matador de trolls gigantes e como protetor contra forças maliciosas. Os símbolos de Thor são o martelo Mjolnir, a suástica, bodes, o cinto mágico, as luvas de força. Até o final do século XIX na Islândia, uma raça específica de raposa era conhecida como Holta Thor, ou Thor do Holt, provavelmente devido à pelagem vermelha dessa espécie de raposa. Na Suécia, no século XIX, pedras lisas em forma de cunha encontradas na terra eram chamadas de Thor-Ruigar, ou cunhas de Thor, de acordo com a crença popular de que uma vez foram arremessadas contra um troll por Thor. Da mesma forma, os meteoritos podem ser considerados símbolos de Thor na tradição popular devido ao seu peso. Na ilha sueca de Gotland, uma espécie de besouro, que se chama Scarabäus stercorarius, recebeu o nome de Thor. Se chama Thorbag. Quando o besouro é encontrado virado de cabeça para baixo e alguém o vira de volta, Thor pode conceder bênçãos. Em outras regiões da Suécia, o nome do besouro parece ter sido demonizado com a cristianização, e esse inseto passou a ser conhecido como Thordadjedvu, ou Thordivel, que significa Thor-diabo. As cores de Thor são o azul celeste, o branco nuvem, o dourado do relâmpago e o vermelho. Sugestões para o altar, como oferenda. Você pode oferendar a Thor tanto figuras do Mjolnir, você pode ter um Mjolnir usando como um colar do Mjolnir. Você pode ter no seu altar, se você for criar um altar para Thor. Você pode ter símbolos de bode, pode ser uma figura, um desenho, uma ilustração do bode puxando uma carroça. Você pode ter chifres de bode para dar de presente para Thor. Você pode presenteá-lo com armas, com escudos, com relâmpagos de metal. Você pode presentear Thor com água da chuva, com alho poró, cebola, espinheiro, carvalho, sementes de carvalho, com as runas Túrisas ou Soilo. Você pode presenteá-lo com hidromel, com cerveja, com carne vermelha, com vinho, mas sempre de boa qualidade. Vamos falar um pouquinho sobre as ervas de Thor. Thor parece ter mais plantas e árvores associadas do que qualquer outro zeus, mas lembrem-se que ele é patrono dos fazendeiros e um dos deuses mais populares dos fazendeiros, dos agricultores. O alho era sagrado para Thor, é sagrado para Thor, porque o alho protege contra raios magicamente, e especificamente uma proteção contra os anões, os Alfar, invisíveis de Svartalfheim. Mas para você fazer esse tipo de viagem xamânica, viagem astral, e decidir usar o alho para se proteger dos anões, você precisa primeiro invocar a proteção de Thor e ter certeza que os anões não têm nada contra você antes de tentar esse truque. Porque mesmo eles não podendo atacá-lo, eles também não vão gostar de você e você não vai conseguir fazer nada que precisa fazer em Svartalfheim. Outra erva ligada a Thor
é o espinheiro branco chamado Hawthorne. Supostamente, Thor criou essa planta com um único raio. Ela é uma das 9 madeiras utilizadas nas piras funerárias para a cremação dos guerreiros. Os anões, os Alfar, amam o espinheiro, que é uma boa planta propiciatória também para eles. Seus espinhos podem ser quebrados e apunhalados por algo que você deseja ferir ou parar, ou um símbolo de seu inimigo. Se você não tem certeza se tal ação é ética, peça bênção e proteção a Thor, se você pode usar o espinheiro em nome dele. Se ele não parece inclinado a dar a você, talvez você não deveria fazer isso. Outra das ervas que está ligada a Thor se chama House Leek. É chamada de barba de Thor. O nome científico é Sempervivum tectorum. O sempre-viva dos telhados. É um tipo de suculenta parente da babosa e também pode ser usada para curar queimaduras, além de proteger uma casa de raios, especificamente quando colocada no telhado em um vaso. Ela traz boa sorte e é sagrada para Thor em seu aspecto de lançador de raios. O alho poró e a cebola também são sagradas para ele, junto com toda a família Allium. Podem ser oferecidos como tributo ou cozidos e comidos para pedir a sua bênção. Junto com o alho, você pode alimentar as pessoas cujos corpos precisam de uma limpeza completa, do tipo um relâmpago. Estas também são plantas de proteção poderosas para qualquer tipo de amuleto de segurança. Então, peça ajuda de Thor quando você o habilitar. Obviamente, o carvalho, que a gente não poderia deixar de falar, seus galhos e bolotas são pendurados nas janelas para afastar o mal e os raios. O carvalho é reivindicado por várias divindades nórdicas diferentes. O mais comum é Thor, mas também é reivindicado pela giganta Angripoda e Hag. O termo madeira de ferro foi usado para se referir ao carvalho, resistente ao apodrecimento, e pode ser usado como um talismã. O cardo é sagrado para Thor e pode ser usado para invocar a sua ira quando você está precisando da ajuda dele para cuidar em casos de injustiça. A potentilha, que é chamada, nome científico é Potentilha erecta, é usada para invocar a proteção de Thor e para potência sexual masculina. Aqueles que trabalham com possessão de espíritos bebem o chá para prevenir invasões indesejadas de espíritos. A raiz está pendurada na casa para afastar o mal, e esculpida com a runa do nome de Thor, pode ser usada para levar alguém ao seu salão, mas apenas se a pessoa tiver permissão prévia para estar em Asgard. Oferendas ainda para Thor, a gente pode, assim como o hidromel, a cerveja, em termos de comida, você pode oferecer carne de cabra. Eu falei carne vermelha, mas a carne de cabra também é ótima para ele. É assim como alimentos saudáveis com muita carne, cebola e alho. Como uma oferta de serviço, você pode doar tempo a uma organização dedicada a proteger crianças contra abuso. Você pode também pedir ajudar alguém a se mudar ou fazer algum outro tipo de trabalho pesado. Proteger os necessitados. Você também pode escoltar alguém para fazer algo que assuste e que esteja presente nessa situação com a pessoa, apoiando e dando coragem. Agora, é contraindicado oferecer a Thor pedaços de sílex ou pedra de amolar para facas, porque Thor tem uma pedra de amolar enfiada em sua cabeça. Não ofereça carne com ossos quebrados. Pedaços grandes de carne de osso podem ser articulados, mas esses ossos não devem ser cortados ou quebrados. Por exemplo, se você der de presente uma asa, de uma ave para Thor, uma comida assada, você não pode quebrar, você tem que dar ela partida na articulação. Quanto aos epítetos, Asa Thor, que significa Thor dos Aesir,
O Thor, que é o Thor das carruagens. Para finalizar, como sempre, a gente termina com uma oração ou invocação. Como tudo que foi falado aqui no vídeo, as fontes estão aqui na descrição do vídeo. Se vocês quiserem saber mais a respeito de Thor, tem mais coisa lá que o vídeo já fica super longo, não dá para colocar tudo, né? Então, vamos à invocação a Thor. Essa invocação é retirada do livro pagão das horas, ou Pagan Book of Hours. Thor, Senhor do martelo, Senhor da tempestade, carruagem estrondosa que rasga o céu. Senhor que fala abertamente e não tem tempo para intrigas e manobras sutis. Protetor do homem comum, guerreiro amado pelos fazendeiros. Ajude-nos a distorcer nossas línguas e fale a verdade ígnea, lançado em chamas como um parafuso de martelo do outro lado do céu aberto. E também vou falar a letra desse canto que está ao fundo do vídeo. Esse canto se chama Thor Chant, ou o canto de Thor. Ele foi criado por Micaela Marra e também está aqui na descrição do vídeo, se vocês quiserem baixar inclusive o áudio. Hey ho, arreie seu cavalo. Cabeças de trovão estão rolando com força. Thor em sua carruagem. Thor em sua carruagem. Bem, aqui eu me despeço. Se você gostou, eu peço que deixe aqui o seu like, compartilhe com seus amigos, deixa também seu comentário para eu saber o que você está achando. E se ainda não é inscrito no canal, te convido a se inscrever agora e ativar o sininho para receber as notificações. Te vejo no próximo vídeo. Mitaku Yasin, eu honro todas as nossas relações. Yana hey, nay, nay. Yana hey, nay, nay.